O Senhor Deus continua fazendo a sua obra em cada um de nós. Foi o que nós pedimos juntamente com o salmista. E essa leitura, ou as leituras que nós fizemos há pouco, quero chamar a atenção de vocês de uma maneira bem especial sobre a leitura do Santo Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. E eu convido vocês a entrarem na história, se perguntarem quem eu sou, a que grupo eu faço parte, ou em que momento eu faço parte desse ou daquele grupo que a gente vai então conversar agora. Mas eu inicio essa reflexão com uma pergunta: o que você quer que eu faça? Se Deus lhe fizesse essa pergunta, o que você responderia? Nós temos sempre expectativas, né? Uma expectativa que é comum a todas as pessoas, todos os brasileiros, é ouvir boas notícias a respeito dessa crise no nosso país. Ou talvez alguém que diga: olha, as chuvas estão parando, as águas já começaram a baixar, a chuva vai dar uma trégua. É uma boa notícia para o Vale do Itajaí. Quem sabe você espera uma notícia de que você está totalmente curado, que é uma boa notícia também. Ou quem sabe você está à espera de uma oportunidade, aí alguém chega e diz: a vaga é sua. Ou ainda, o teste de gravidez deu positivo, parabéns. São boas notícias, são notícias que se esperam. Mas o que você quer que Deus faça a seu favor? Na leitura do Evangelho de hoje, que foi lida há pouco, nós podemos separar os personagens pelo menos em três. Começando por Jesus. Ele estava caminhando em direção a Jerusalém, onde ele seria traído, morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Nós temos também os discípulos e uma grande multidão que seguia Jesus. E por último nós temos o Bartimeu. Bartimeu, além da sua deficiência visual, ele mendigava na porta da cidade, na estrada, cidade de Jericó. Vamos começar por Bartimeu. O que Bartimeu esperava? Pelo menos duas coisas: que as pessoas dessem esmolas para ele. Segunda coisa, que Jesus tivesse misericórdia, tivesse pena dele. E o que aquela multidão esperava? O que os discípulos esperavam? O texto bíblico diz, e é bem claro, a multidão seguia Jesus porque ele fazia milagres, maravilhas. As pessoas queriam ouvir novos ensinos e queriam certamente que Bartimeu calasse a boca. E o que Jesus esperava? No versículo 49 é dito que Jesus estava andando, de repente parou porque alguém estava clamando por ele. O que Jesus esperava? Jesus parou para esperar Bartimeu. Jesus e aquela multidão poderia ser só mais uma multidão que passava, a quem Bartimeu deveria pedir esmola. Mas apesar de não enxergar, Bartimeu ouviu sobre a chegada desse Jesus e apelou pela sua misericórdia. E não se sabe como, mas ele ouviu falar e sabia que aquele Jesus era quem ele confessou, o Filho de Davi, ou seja, o Messias, o Salvador prometido desde o Antigo Testamento. Como um mendigo que depende totalmente de toda ajuda, Bartimeu nos ensina, primeiro ensino, que nós não devemos pedir esmola para Deus, ou não devemos pedir esmola para Jesus, no caso, porque ele é o Messias, o Filho de Davi, o Salvador prometido, o aguardado de Israel. Jesus pode muito mais. Se você pedir esmolas, talvez ele te dê coisas pequenas. Detalhe. Bartimeu também nos ensina que nós devemos chamar a atenção de Deus. Certo? Não com orgulho e prepotência, dizendo: nossa, olha como eu sou merecedor, ou como se costuma ouvir muito por aí: olha, você precisa exigir de Deus aquilo que é seu por direito como filho. Meus amados,
ninguém tem o direito de exigir qualquer coisa de Deus. Preste atenção nisso. Deus não tem o dever de ajudar ninguém. Ele ajuda porque é misericordioso. Agora, se você exigir porque é seu direito, você está dando um passo maior que a perna. Tá? Por isso que nós temos que chegar como Bartimeu chegou. Como um mendigo, como um dependente, como alguém que realmente precisa de Jesus, do Salvador. Bartimeu também nos ensina a não desistir de esperar o Salvador, nem de chamar por Ele, mesmo que alguém mande a gente calar a boca. Quanto mais as pessoas diziam cala a boca, para quieto, mais, o texto bíblico diz, mais alto Bartimeu gritava, chamava por Jesus. Por que ele fazia isso? Porque a sua fé falava mais alto. Esse negócio de cala a boca, Deus não existe, Jesus é uma farsa, desista dele, ele não vai te ajudar. Para que orar tanto? Para que ficar gastando tempo, seu tolo? Esse tipo de coisa não fez Bartimeu desistir de clamar a Jesus. Porque a fé de Bartimeu, que falava mais alto, estava ligada a Jesus. E ele não desistiu de clamar. Sabe-se lá a quantos médicos, feiticeiros, macumbeiros, pais de santo, benzedeiros, Bartimeu foi levado para tentar curá-lo. Sabe-se lá quantos pastores e curandeiros botaram a mão sobre ele sem sucesso. Nada aconteceu. Por isso que Bartimeu nos ensina pela sua experiência o que a Bíblia registra no texto de Hebreus que foi lido antes. Jesus é o sacerdote de quem todos nós necessitamos. E ouçam bem, se não for por causa de Jesus e por meio de Jesus, você só vai perder tempo. Você vai, ou então, ser enganado, no máximo, ser enganado com uma aparente ou momentânea cura e solução. Depois a coisa volta tudo de novo e volta pior. Bartimeu nos ensina que é preciso esperar o Salvador que vem. É preciso orar, é preciso clamar, porque o Salvador que vem é aquele que ouve, para e nos manda chamar. E é curioso a respeito disso, do meio daquela mesma multidão que mandava Bartimeu calar a boca, alguém foi lá dizer para ele: coragem, levante-se, Jesus está chamando você. Algo muito parecido aconteceu no dia em que vocês foram levados, talvez ainda bebês, para o batismo, por seus pais ou padrinhos. Talvez eles disseram: tenha coragem. E para mim o melhor de tudo isso é que o fato de vocês estarem aqui nessa noite, nesse culto, significa que vocês ouviram o chamado, Jesus está aqui e vocês continuam seguindo a Jesus. Lembra que eu falei antes que Deus fez uma promessa por meio da boca do profeta Jeremias? Lá foi dito que junto com o povo de Israel, o povo salvo, o povo libertado, viriam os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e aquelas que estão para dar à luz. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas que dependem. Pessoas que têm esperança de algo melhor que vem. Ou pergunta para o Léo se ele não quer a cura da sua visão. Ele vai viajar essa semana por causa disso. Uma mulher grávida espera a vinda do seu bebê. Um aleijado quer ter a habilidade para andar. Essa promessa feita por Jeremias lá no Antigo Testamento estava bem diante de Bartimeu, que até agora estava esperando. Mas então é o momento dele se mexer com coragem, porque diante dele estava Jesus, à sua espera. O texto bíblico, inclusive, nos mostra como Bartimeu, cheio de fé, reagiu. Ele jogou a capa de lado, levantou num pulo e foi depressa até o lugar onde Jesus estava. Ele não foi obrigado, ninguém puxou ele pelos cabelos, ele não foi constrangido e nem contrariado, e muito menos descrente até onde Jesus estava.
Ele simplesmente deixou o único bem material que ele tinha, que era a sua capa, de lado, para ir ao encontro daquele que eu estava esperando, Jesus. O que somos nós até então no texto? Os discípulos e aquela multidão que viviam o seu cristianismo de fé individualista, só pensando neles, esse povo presenciou Jesus que espera, que ouve, que tem misericórdia e assim ajuda todos aqueles que clamam a Ele com fé. Eu chamei a atenção antes. Cristo para todos. Está ali no cartaz, bem baixo. Cristo para todos. E essa é a mensagem que nós precisamos anunciar para as pessoas. É por meio de Jesus. Se você acha que Jesus não é por você ou para você, acredite que sim, Ele é para todos. Nós não devemos ser aqueles que mandam os outros calar a boca. Para de orar, Jesus não vai te socorrer. Nós temos que dizer, sim, Jesus vai socorrer, mais cedo ou mais tarde. E como é difícil esperar, né, Jaqueline? Ora para Deus, emprego, ora, demora, mas chega, não chega? Só para lembrar o sofrimento. Só para lembrar o sofrimento que agora não mais existe. Ou existe de maneira diferente. Meus amados, esse Jesus que vem ao encontro das pessoas, Ele vem também por meio de nós. E nós precisamos falar para as pessoas, tenha coragem, levante-se, porque Jesus está à sua espera. Não desista, continua orando, clamando, porque Jesus está à sua espera. Aquele Bartimeu, que esperava por salvação, foi ao encontro daquele que o esperava para salvar. E Jesus é tão misericordioso, é tão amoroso, que Ele ainda deu uma oportunidade a esse homem fervoroso, ao lhe perguntar, Bartimeu, o que você quer que eu faça por você? Existem vários tipos de fé. Fé de que Deus existe. Existe a fé de que Deus não existe. Há quem tenha fé ou acredite que Jesus é um espírito evoluído, de que Jesus é filho de Deus, mas não é Deus. Existe fé em si próprio. Existe fé em pessoas mais influentes. Há também fé em deuses, em santos, em pais de santos, em macumba, em feitiço, um monte de coisa. Bartimeu tinha uma fé diferente de todas essas que eu falei. Isso é bíblico. A fé de Bartimeu era uma fé genuína e verdadeira que foi dada por Deus e não criada por ele. Não era uma expectativa humana. Deus havia criado muito antes a fé genuína no coração de Bartimeu. E essa fé estava ligada ao Jesus Salvador da humanidade. Para Bartimeu, que chamou Jesus de filho de Davi, o Messias, Jesus respondeu, você está curado. Para outras pessoas, Jesus respondeu, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes que vocês. A outros ainda, Jesus disse, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. O que há em comum nessas três situações que eu falei? Fé em Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Falei antes no culto, no início, que nesse mês da Reforma nós falamos sobre o sola gratia, sola fide, sola escritura, e hoje nós vemos aqui o sola fide. Aqui Jesus apontou que somente sola, somente fide, fé, somente pela fé em Jesus Cristo é que nós temos livre acesso ao reino de Deus. Não há outro meio. Você pode procurar. Você pode até achar que está indo, mas você vai perder. Sem Jesus não dá. Não vai, não tem como. Meus amados, vocês e Bartimeu poderiam duvidar quando lhe falaram de Jesus. Seja na instrução, na escola dominical, no testemunho. Você podia ter duvidado. Podia ter duvidado simplesmente. Vocês e Bartimeu poderiam ter desistido de esperar e pedir esmolas
para outros, ou buscar solução, salvação, cura, respostas em outros que são parecidos com Jesus. Vocês e Bartimeu poderiam parar de orar e clamar, e mesmo que fossem convidados para ir até Jesus, eles poderiam simplesmente negar o convite e resistir ao chamado. Eu não vou, não quero, hoje não vou. Mas não. Como Bartimeu fez, vocês fizeram. Vocês hoje estão aqui na presença de Jesus e permanecem com Jesus. E ainda há uma boa notícia. Hoje, Jesus manda chamar vocês. Ele está aqui e Ele manda chamar vocês. E o que Ele quer com vocês? Fazer apenas uma pergunta. O que você quer que eu faça em seu favor? O nosso Salvador Jesus está aqui. Por isso, meus irmãos e irmãs em Cristo, apesar de sermos aqueles que anunciam o Salvador Jesus, que vem, nós somos aqueles que anunciam, nós precisamos lembrar que nunca deixamos também de ser Bartimeus. Portanto, não peçam esmolas para qualquer Deus ou para os deuses que passam no seu caminho e oferecem ajuda. Não peçam esmolas, não procurem. Larguem a sua capa, seus bens materiais. Você acha que você vai conseguir, você insiste, larga isso. E não tenha medo de ir ao encontro de Jesus que está chamando você, mesmo que você tenha uma deficiência, mesmo que você tenha alguma falha, mesmo que você tenha pecados, imperfeições. Eu digo para vocês a mesma coisa que Jesus disse: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Bartimeu jogou a sua capa de lado, levantou-se depressa e foi até o lugar em que Jesus estava. Façam o mesmo. Hoje e amanhã e sempre, sempre, sempre de novo. Porque a espera, aquilo que você espera, termina ou encontra satisfação em Jesus Cristo. Ele pode sim curar, Ele pode sim transformar, Ele perdoa, Ele salva. Busque o Deus que para Ele nada é impossível. Ele pode absolutamente tudo. Inclusive Ele pode dar de volta tudo que você perdeu. Ele pode restaurar tudo o que você perdeu. Como diz a palavra aos Efésios, eu gosto muito desse texto. Já li várias vezes para vocês. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Assim. E uma última lição que aprendemos com Bartimeu. Quando ele passou a ver de novo, ele foi seguindo Jesus pelo caminho, que é pedregoso. Porque não era mais preciso esperar, ele precisava continuar a seguir. Não mais esperar, mas seguir. Essa é a última lição que nós aprendemos de Bartimeu. Amém.